Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, e vibrando por nossa casa, por nossa família, pelos nossos entes queridos, por todos os nossos irmãos que se encontram pelas ruas, por aqueles que se encontram acamados em leitos de hospital, por aqueles que se encontram necessitados de amor e de amparo. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-nos na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cair em novas tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós estamos retomando o estudo do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Instruções dos Espíritos. A semana passada nós estudamos, lemos, conversamos sobre o item 11 e hoje nós vamos iniciar com o item 12. Adolfo, bispo de Ager, Marmande, 1862. E ele nos diz: Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação, porque tendes então grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos em lugar do que vos toca ao coração? Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar, e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem, que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seu defeito, em se corrigirem do seu defeito? Bem diferente seria, entretanto, se o vício doirado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente,
para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobrepor ao bom senso e à razão? Porque cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão, agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisa é sempre o sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e de emendar-se sobre os golpes que de tempos a tempos desfere no seu orgulho, como advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. Reanimai-te, apesar disso, na sua infinita misericórdia. Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Eles te dirão com a autoridade da experiência, diante da eternidade. Quanto às vaidades e às grandezas de vossa passageira existência são pequeninas, diante da eternidade. Dirão deste mundo que nesta será maior o que foi menor entre os pequeninos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a grande, são mais eficazes, os títulos mais eficazes para obter-se a graça diante do Eterno. Então não tem jeito, né? Esse orgulho que há muito tempo, né, reside em nós, temos que de alguma forma encontrar o caminho para extirpar ele, né? Mudar a nossa forma de pensar diante da vida. E nós, compartilhando dessa doutrina que nos traz tanto conhecimento da vida após a morte, né? Que nos traz o relato de tantos irmãos que nos dizem que daqui nada levaram além do conhecimento, além das boas obras que fizeram, além das suas ações e das suas consciências, né? O que podemos então esperar para a vida futura? O que levaremos daqui? Né? Já sabemos, já temos esse conhecimento. Então, por que ainda cultivamos em nós esse sentimento do orgulho, a falta de humildade, a soberba? Né? Tá na hora de mudar, tá na hora de melhorar, de dar um passo à frente, de deixar para trás tudo aquilo que já não serve mais. O mundo está mudando, a gente está vivendo esse processo de transição e agora está tudo muito mais claro e evidente nas nossas vidas.
A vida nos impôs uma pausa que há muito tempo era necessário, mas que agora, por conta de toda a pandemia, se fez presente nas nossas vidas. Então, será que não é o momento de refazer tudo? Né? Será que já não é hora de repensarmos a nossa vida? Por que estamos aqui? Por que estamos confinados dentro de casa junto com a nossa família? De olhar mais atento para aqueles que compartilham com a gente o nosso lar, a nossa vida, né? Tá na hora de olhar para dentro de nós mesmos, meus irmãos. Tá na hora de nos reformar. Já é hora, né? E continuando, o item 13, missão do homem inteligente na terra. E ele nos diz: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar. E o que direis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Direis que isso é que é horroroso, e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir? Entre os seus irmãos, a ideia da providência não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso dos jardins? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então já sabemos que do ditado de que aquele a quem mais será dado, mais será cobrado, né? Assim também com o nosso conhecimento e o conhecimento que temos sobre a doutrina espírita. O que estamos fazendo com esse conhecimento? Estamos usando ele para nos melhorar, para levar um pouquinho de amor e de caridade àquele nosso irmão? Ou não? Não estamos usando esse conhecimento nem sequer para aplicar em nós, muito menos para dividir com o outro. Então também prestaremos conta desse conhecimento que estamos tendo. Continuando, a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu.
Então, vamos ter atenção, né? E aqui também nos chama a atenção com relação à mediunidade, né? Deus nos deu a mediunidade para um propósito. Então, também temos que ficar atento com relação a isso, porque também se enquadra neste trecho aqui, né? Se não estivermos usando ela da melhor forma, seguindo, né, as diretrizes do Evangelho, da mesma forma poderá ser retirada, né? E para complementar nossa leitura, eu trago um texto extraído do livro O Espírito da Verdade, obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, Valdo Moreira e autores diversos. O item é o 64 e o título é O Primeiro. Ele faz uma menção do capítulo 7, item 3. E ele nos traz: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, Jesus. Mateus, versículo 20 e 27. E o texto nos diz: nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida em frene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitas elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que invocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências, como o Evangelho nos disse, né? Que em nome da inovação ou da arte se declaram francamente partidários da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Então, olha a responsabilidade que temos, né? Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. Tudo prestaremos conta, o que fizemos e o que também deixamos de fazer, porque se temos conhecimento e condição para fazer o bem, por que não estamos fazendo? Visto que a gente não fala só daquela caridade material, existe também a caridade moral, né? Então, seremos cobrados, meus irmãos, né? E continuando, o império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo cismático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano. A feição de luz meteórica riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida, provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados.
não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade, nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence ao que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalda do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência. E por amar a todos, sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faça amado na vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Essa mensagem é de Emmanuel. Então é para a gente pensar e refletir sobre nossas ações, sobre a forma que estamos levando a nossa vida, né? E para finalizarmos a leitura de hoje, trago uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Examina-te, que nos faz refletir sobre a reforma íntima, sobre a necessidade de melhorar, sobre a necessidade de nos modificar. Não precisamos, muitas vezes achamos que precisamos mudar de uma hora para outra, e não é assim. Não é assim que funciona, né? Tem que ser aos poucos. Primeiro eu preciso tomar consciência daquilo que não está legal em mim, né? Me enxergar verdadeiramente, fazer um exame de consciência, né? É conosco mesmo, né? É um olhar para dentro de nós mesmos, né? E depois desse exame de consciência, né? Dessa reflexão, aí sim, dá um passinho de cada vez, né? Porque também não adianta querer mudar tudo de uma hora para outra, porque há muito tempo vamos trazendo em nós essas dificuldades, principalmente a questão do orgulho, da vaidade, né? Da falta de humildade, da soberba e tantas outras, né? E essa mensagem nos fala exatamente sobre isso, sobre essa questão da reflexão. E ele nos diz: nada faças por contenta ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, Filipenses, versículo 2, 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias, sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenta e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante.
Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, se contendas e vanglórias. Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo como a cruz a coroa gloriosa. Então, que possamos, no momento de nos recolhermos, de entrar em sintonia com Jesus, com a nossa prece, encerrando o nosso dia, na hora do descanso, fazendo uma reflexão de como foi o nosso dia e pensar o que eu posso melhorar. E assim vamos caminhando, fazendo o exame de consciência dia após dia e tentando nos modificar e melhorando, né? Porque essa é a nossa meta. Fiquem com Deus, boa semana a todos. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma quarta-feira de estudos do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Para tanto, vamos dar início lendo um trecho do pequeno livro, cujo título é Fonte Viva, de autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos ler o item 4, que tem por título Cada Qual, e baseia-se numa passagem do Evangelho de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, onde lemos: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vamos ver então o que nos reserva esta pequena mensagem. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante, e o fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. Já o são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. Já o doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara
a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Muito bem, até aqui então a leitura do nosso livro, o Fonte Viva, e vamos dar então início à leitura do Diversidade dos Carismas. Lembrando que nós estamos lendo o capítulo 16, que tem por título A Semiologia da Comunicação Mediúnica. E vamos então à leitura agora do item 8 deste capítulo, que tem por título Interpretação. Vamos lá então. Boddington tem razão, portanto, ao ensinar que o grande problema é o da interpretação da mensagem contida no pensamento. E tem razão Colin Wilson que, ao reproduzir o sonho de Monroe em seu livro Mystères, concluiu: o que parece sugerir que, mesmo os mais elevados níveis da mente têm problemas de comunicação. E como tem, é precisamente do trampolim da comunicação de onde o pensamento salta para a nossa limitada realidade de seres encarnados que muita ideia se fratura irremediavelmente. E mesmo depois de integrada em nossa realidade, a ideia já simbolizada está sujeita a 1001 deformações diferentes, ao menor descuido de quem a retransmite. Experiências conclusivas têm sido feitas para testar o testemunho visual e auditivo de grupos que acabam de assistir uma cena. Os resultados são inacreditáveis nas suas dissonâncias e discordâncias frontais. Escreve a competente doutora Serminara: se todos os seres humanos fossem dotados de faculdades telepáticas, problemas desses nunca ocorreriam. Mas a falta de compreensão direta de mente a mente, os seres humanos têm de codificar suas mensagens em palavras e algumas vezes em imagens. Em seguida, outras mentes precisam decodificar a mensagem. O verdadeiro sentido de alguma coisa só pode estar, então, na correta decodificação da mensagem que ali está contida. Qualquer descuido, tanto na codificação quanto na decodificação, poderá ser fatal ao sentido da mensagem. Para enfatizar tais aspectos críticos da comunicação, a doutora Serminara lembra algumas passagens importantes da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, algumas das quais servem de base a pontos doutrinários ou até dogmas da maior importância teológica e que, no entanto, apresentam dúvidas quanto à maneira pela qual foram codificadas em palavras e posteriormente decodificadas para serem aplicadas a situações específicas. Tomemos um de seus mais dramáticos exemplos. É o versículo 43 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas, que diz assim: eu te asseguro, hoje estarás comigo no paraíso. O leitor sabe, naturalmente, que se trata do diálogo de Jesus com o chamado bom ladrão. Pois bem, o Dr. George Lambson, competente conhecedor da Bíblia,
nascido no Kurdistão, onde ainda se fala o aramaico, a língua de Jesus, entende que a ênfase correta para a frase deveria ser posta na palavra hoje, ficando o texto reapresentado da seguinte forma: eu te asseguro, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade, se atentarmos para o processo evolutivo das vidas sucessivas, que a doutora Serminar aceita, aliás, observamos que o texto proposto pelo Sr. Lhamsa faz sentido. É difícil entender que mesmo um bom ladrão pudesse ir direto ao paraíso naquele mesmo dia para ficar em companhia do Cristo. Essa posição ele só teria conquistado ao cabo de inúmeras existências. Estamos admitindo o termo paraíso como um estado de pureza e felicidade espiritual, e não um local geográfico. Poderiam ser facilmente multiplicados exemplos de dificuldades e de tropeços que o pensamento encontra para se manifestar, ou seja, para se converter em símbolos gráficos, imagens ou palavras, de forma a poder ser comunicado a alguém. As palavras, disse alguém cujo nome não encontro mais na memória, servem para ocultar o pensamento e não para expressá-lo. Como isto é verdadeiro? Elas somente conseguem transmitir uma distorcida e esmaecida imagem daquilo que pensamos. Vemos numa tela a representação de uma paisagem, mas não o original, com suas verdadeiras cores, perspectivas, movimento e vida, pois a vida circula e pulsa na paisagem contemplada, mas não na tela pintada, por mais genial que seja o pintor. Além do mais, o pincel e a tinta, ou o mármore e o buril, captam momentos fugidios de um tema real, reproduzem um movimento congelado, sugerem cores e formas, mas não a realidade mesma do tema, sua alma. Não sejamos, porém, ingratos aos mecanismos da palavra falada e escrita, que continuam sendo o mais sofisticado processo de comunicação de que dispomos dentro das nossas limitações físicas, espaciais, mentais e biológicas. Esse dispositivo representa milênios incontáveis de refinamento de um processo que começou com os grunhidos inarticulados do ser que dava seus primeiros passos rumo à perfeição. A despeito de reconhecidas deficiências e da multiplicidade quase caótica em que se desdobrou, a linguagem é o nosso instrumento de comunicação no plano físico. Ela é um conjunto de sinais sonoros e gráficos que combinamos engenhosamente para identificar objetos, seres e coisas, bem como ideias e conceitos abstratos. Na verdade, é um prodígio que consigamos expressar tanta coisa com um punhado de sons e de símbolos gráficos. A memória integral guarda zelosamente todo o conhecimento acumulado. Nada se perdeu ali,
nem se transformou, como poderia supor o fanático admirador de Lavoisier. A memória é o registro fiel de tudo quanto nos ocorreu através dos tempos, tanto na carne como fora dela, no intervalo entre uma existência e outra. É preciso, contudo, lembrarmos-nos de que ela não é um depósito de palavras nesta ou naquela língua, mas um videotape, ou seja, a gravação de eventos, ideias, conceitos e informações. Tudo isto expresso em pensamento puro e não em códigos ou símbolos. Códigos e símbolos precisamos é para comunicar a alguém o que ali está arquivado, caso não o possamos fazer mente a mente. Tal acervo de conhecimento e de informação permanece em seu estado puro como foi captado. Ao reencarnar-se, a individualidade como que se retira para os bastidores a fim de que a personalidade possa livremente desempenhar o papel que lhe foi atribuído na nova peça que se inicia. Está de novo no chamado palco da vida. Ainda que receba uma ou outra dica da individualidade, cabe-lhe demonstrar sua capacidade de viver, por sua própria conta e risco, o novo papel, de vez que continua inteiramente respeitado o seu direito ao livre-arbítrio. E por mais amplo e valioso que seja o acervo de conhecimento de que disponha nos arquivos secretos da memória integral, o ser encarnado começa a nova vida com uma folha em branco diante de si. Ou, para reverter à nossa imagem predileta, começa a gravar na sua fita virgem os símbolos de um código que lhe servirá para comunicar-se com os demais seres que o cercam, procurando, de certa forma, traduzir um pouco do muito que conhece. Ao mesmo tempo em que esta fita grava o material necessário, ambiente, família, cultura, civilização, costumes e etc., também condiciona e limita o mecanismo da comunicação, que se resume, afinal, em um processo de confronto de símbolos, como já vimos. Na realidade, portanto, o sensitivo é um comunicador, no sentido mais amplo da palavra, tanto consigo mesmo, ligando-se pela intuição, pelo sonho ou vidência aos armazéns da memória integral, como, voltado para fora de si mesmo, serve de canal de comunicação entre os seus conhecimentos e os demais seres, ou, afinal, entre seres desencarnados e encarnados. Daí porque Boddington considera tão importante a acuidade ou capacidade de interpretar símbolos e imagens a fim de comunicar ideias com relativa precisão. Extraímos de um mero e despretensioso filme feito para a TV uma curiosa experiência e uma preciosa lição. O filme narrava a história de um maníaco que aterrorizava uma comunidade colocando explosivos de alto poder destrutivo em pontos críticos da cidade, sacrificando inúmeras vidas.
Incapaz de identificar o criminoso com a presteza necessária e fazer parar a chacina, a polícia, desesperada, recorreu a uma sensitiva, no esforço de saber onde o terrorista faria explodir a sua próxima bomba. O maníaco incendiário sempre escrevia uma carta para a polícia, dizendo a hora em que iria provocar a próxima explosão, mas nunca o local. A moça concentrou-se e declarou mais ou menos o seguinte: estava entrando em contato com a mente do criminoso. Via um local com muitos cavalos, estes eram pequenos e esses animais andavam em círculo. Havia cores, muitas cores, crianças, muitas crianças alegres. Essa a mensagem visual, telepática, que ela percebia. Diríamos com a nossa terminologia que era uma visão anímica, diencefálica, uma projeção visual do que ia na mente do terrorista. Como interpretá-la, porém? De que maneira decodificá-la a ponto de saber onde a polícia deveria atuar para impedir o massacre? A próxima etapa, urgente, por conseguinte, conseguia em traduzir aquele código visual em conhecimento e este em ação. Vamos deixar, então, a conclusão disto para a nossa próxima leitura. Hein? Como terminou esta aventura? Por hoje, então, vamos encerrar o nosso trabalho por aqui. O nosso tempo já chegou ao fim, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, mais esta bendita oportunidade de aqui estarmos juntos, mais uma vez, para esse estudo deste livro tão maravilhoso que é o Diversidade dos Carismas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus.